Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula falando sobre equações do segundo grau. Espero que gostem. Vamos à aula. A equação do segundo grau ela é dita a equação do segundo grau porque o maior expoente da incógnita é 2. Então, a equação do segundo grau, sua forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma geral da equação do segundo grau. O A é o coeficiente do termo ou da incógnita que está ao quadrado. O B, o coeficiente da incógnita que está elevado a 1. E o C é o termo independente. Por que é chamado de termo independente? Porque ele independe da incógnita. Ele não tem a incógnita. Então, o A, coeficiente da incógnita que está ao quadrado. O B, o coeficiente da incógnita que está elevado a 1. E o C, o termo independente da incógnita. A, B e C são coeficientes ou coeficientes numéricos. E A, B e C são números, tá? Geralmente são números. E o X, quando a equação é dada, geralmente é uma letra. Então, X, ele é chamado de incógnita, que pode ser qualquer outra letra, tá? A, B e C vão ser números e a letra vai ser uma letra mesmo, que é o que é chamado de incógnita. Tá bom? Então, eu vou só colocar aqui o que é cada coisa. Então, A, B e C são os coeficientes numéricos, que, como o próprio nome diz, são números, tá? E X é a incógnita. Incógnita vem de incógnita mesmo, uma incógnita, um valor desconhecido, certo? Exemplos. Você tem uma equação x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a zero. Então, nessa equação, a incógnita é o x mesmo, é a letra, tá vendo? Essa é a incógnita. E os coeficientes A, B e C, o A é o coeficiente da incógnita que está elevada ao quadrado, ou da incógnita ao quadrado, que nesse caso não é dado, tá vendo? Tá vendo que não vem coeficiente nenhum aqui? Então, quando não é dado o coeficiente é porque é 1. É como se fosse 1x ao quadrado. Então, o 1 multiplicado por qualquer valor vai dar aquele valor, não altera em nada aquele valor. Então, por isso que não é necessário colocar o 1, porque uma vez x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Então, quando não é dado o coeficiente, é 1. Então, o A é 1 nesse caso. O B é o coeficiente da incógnita que tem expoente 1, ou que está elevado a 1. Que nesse caso é 2. E o sinal que está à esquerda dele é do coeficiente, ou seja, ao invés de 2 é menos 2. E o C, como eu já havia dito, é o termo independente. É chamado de termo independente. Por quê? Porque ele não tem a incógnita. E nesse caso é 3. Então, para essa equação, o A é 1, o B é menos 2 e o C é 3. Mais um exemplo. O A, primeiro, a incógnita aqui nesse caso é M. É a letra que vem na equação, tá? E o A é o coeficiente da incógnita que está ao quadrado. Ou seja, nesse caso, 2. Então, o A é 2. O B, o coeficiente da outra incógnita, que nesse caso é 3. E o C é o termo independente, ou seja, que não tem letra, que não tem incógnita. Que nesse caso, como o sinal que está à esquerda é desse coeficiente, então vai ser menos 1. Mais alguns exemplos. Vamos ver essas aqui do lado. Tá? Então, nessa aqui, observe que a equação não tem os três termos, tá vendo? Ela tem 1, 2. O que separa os termos são os sinais de mais e de menos. Ela tem dois termos apenas e depois já é igual a zero. Então, nesse caso, a incógnita a gente sabe que é t. E o A não é dado o coeficiente, lembre-se que é 1. Né? O B é o coeficiente da incógnita que está elevado a 1, que nesse caso é menos 2. E o C é o termo independente da incógnita. Não tem aqui, tá vendo? Não tem aqui. Quando não tem, é porque ele é zero. Então, o C, nesse caso, é zero. Para essa, o A, lembre-se que o sinal é do coeficiente, então menos. E quando não é dado o coeficiente, é 1. Então, A é menos 1. O B é o coeficiente da incógnita que está elevado a 1. Aqui só tem o M ao quadrado. Não tem o M elevado a 1.
Então, significa que o coeficiente dessa incógnita, que é elevado a 1, é zero quando não vem o termo. Então, o B, nesse caso, ó, é zero. E o C é o termo independente da incógnita. Aí aqui tem ó, o termo independente da incógnita. O número que não tem letra junto dele. Ó. Ou seja, o C é 9. Então, nesse caso aqui, ó, o B foi zero. Ó. Aqui, o A, o coeficiente da incógnita que está ao quadrado, ou seja, 2. O B não tem, ó, só tem um termo, que é o da incógnita ao quadrado, ou seja, só tem o coeficiente A, que é igual a 2. Então, significa que o B é zero e o C também é zero. Essa aqui, o A é igual a... Observe que é uma fração aqui. Então, o coeficiente aqui, ó, quando não é dado, é 1. E o denominador também é do coeficiente, ou seja, 2. Então, vai ser 1 meio ou 1 sobre 2. O B é o coeficiente da incógnita que está elevado a 1, ó, que nesse caso é menos 3. Ó. E o C é o termo independente da incógnita, ou seja, que não tem a incógnita, que nesse caso é 7. Tá bom? Então, uma coisa importante. Primeira coisa, o A da equação do segundo grau nunca vai ser zero. Então, esse A, a gente viu aqui ó, que o C pode ser zero, o B pode ser zero, ou então os dois juntos ó, pode ser zero. Mas o A nunca vai ser zero. Por quê? Porque se o A for zero, seria 0 vezes x ao quadrado. 0 vezes qualquer coisa dá zero. Ou seja, esse termo aqui não existiria. Então, se não existe o termo que está ao quadrado, a equação deixa de ser a equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Ó. Ou seja, onde a incógnita é elevado a 1. Então, ó, se tirar esse termo aqui, a equação não é mais do segundo grau. Então, o A nunca vai ser zero. Pode ser qualquer valor, exceto zero. Já a B e C podem ser quaisquer valor. Qualquer valor que você conheça pode ser valor de B e C, inclusive o zero. Então, quando acontece da equação ter A, B e C diferentes de zero, ó, aqui é 1 que é diferente de zero, menos 2 que é diferente de zero, 3 que é diferente de zero. Quando os três coeficientes são diferentes de zero, a equação é chamada de equação completa. E quando tem pelo menos um coeficiente igual a zero, ela é incompleta. Então, aqui, ó, o C é zero, então ela é incompleta. Aqui o B é zero, ela é incompleta. B e C são iguais a zero, então ela é incompleta. Quando ela tem os três termos, que são diferentes de zero, ela é completa. Então, aqui nós podemos dizer o seguinte, que a letra A é completa, a letra B também é completa, a letra C ó, já é incompleta, a D também é incompleta, a C está faltando B e C, ó, são iguais a zero, ó, também é incompleta, e a D tem os três termos, ó, diferentes de zero, então ela é completa, certo? Então, a primeira é completa, a segunda é completa, a terceira é incompleta, a quarta é incompleta, a quinta incompleta e a sexta é completa, tá bom? Você diz quem é A, B e C, depois diz se é completa ou incompleta. Primeiro, letra A, o A o sinal é dele, né? Então menos, o coeficiente quando não é dado é 1, então o A é menos 1. O B é o coeficiente da incógnita que é elevado a 1, né? Ou tem grau 1, que é 3. E o C, o termo independente da incógnita, ou seja, que não tem incógnita, que é 1. Letra B, o A, o A é 4. O B é a incógnita que é elevado a 1, né? Aqui só tem a incógnita elevada ao quadrado. Então, significa que o B é 0. E o C, o termo independente da incógnita, lembrando que o sinal é dele, então, menos 1, ó, que não tem incógnita. O A, nesse caso, da letra C, não é dado, ó, coeficiente da incógnita ao quadrado, ou seja, é 1. O B, o coeficiente da incógnita é elevado a 1. E o sinal é dele, ou seja, menos. Quando não é dado, o coeficiente é 1, menos 1. E o C não é dado termo independente, então o C é 0. Não é este zero aqui, tá certo? O C é 0 porque está faltando o terceiro termo aqui, ó, antes do sinal de igual. Como aqui, tá vendo? Tem 1, 2, 3 termos para depois ser o 0. Aqui não tem, então significa que o C é 0. Aqui, o A, o coeficiente da incógnita que está ao quadrado, ó, que nesse caso é uma fração,
Então, o A é 5 meios. O B, o coeficiente da incógnita que está elevado a 1, que nesse caso é 4. E o C, o termo independente da incógnita, que nesse caso é menos 3. O A é 7, coeficiente da incógnita ao quadrado. E B e C não tem, ó, como vocês podem ver. Ou seja, o B é 0 e o C também é 0. E a letra F, o A é 8, o B é menos 1 e o C é 1. E aí aqui a gente pode ver o seguinte, ó. Como aqui os três coeficientes são diferentes de 0, então quer dizer que a equação nesse caso é completa. Aqui olha, o B é 0, então se um coeficiente for igual a 0, ela é incompleta. Nesse caso, ó, o C é que é 0, então ela também é incompleta. Letra D. A, B e C são diferentes de 0, então ela é completa. Letra E. B e C são 0, então ela é incompleta. E a F. A, B e C são diferentes de 0, ela é completa. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e entendido. E até a próxima.